Lá em 1994 nasceu a DreamWorks e ela já nasceu com sangue nos olhos e com um objetivo bem claro, que era chegar já sentando na janelinha. E eles tiveram uma ideia muito boa. A Disney pegou as histórias dos irmãos Guins e fez vários filmes, um atrás do outro, e sempre um musical. Mas o nosso amigo Trabalho dos Sonhos não poderia fazer a mesma coisa. Eles pegaram um livro de domínio público, mas não de qualquer livro, mas a Bíblia Sagrada. Sendo mais exato, o livro de Êxodo, a história de Moisés, o príncipe do Egito. E tem algumas opiniões polêmicas sobre o filme e vamos trazer alguns elementos que poderiam ter aparecido no filme que apareceu na Bíblia. Olá, eu sou o HK e seja bem-vindo a mais um vídeo. E lembrando que eu não sou teólogo, só falarei de coisas que eu sei. O filme começa com o povo hebreu trabalhando sem parar no Egito, em meio ao barro e areia, e gritos. E eles começam a cantar uma música muito boa que revela bastante coisa. Eles falam sobre o sofrimento, as agressões que estão enfrentando. E eles também dizem que estão cansados e clamam a Deus por uma resposta. Enquanto isso, numa área afastada onde esses homens estavam trabalhando nas construções do Egito, em uma área mais residencial, uma mulher se esconde e ela está carregando um bebê junto. E com ela tem dois filhos, Miriam e Arão. E os dois têm um papel importante na Bíblia, mas se tornaram muito superficiais no filme. Essa mulher e seus dois filhos estão fugindo das autoridades egípcias que estavam com espadas invadindo as casas e eliminando as crianças dos hebreus. A mãe consegue uma forma de passar despercebida e eles chegam em um rio. E ela acalma o Moisés com uma cantoria e coloca Moisés nas margens, onde ele ficaria muito seguro. Espera, por que ela tá empurrando a criança pra correnteza? O quê? Olha, eu acho que se fosse pra manter o menino vivo, eu colocar ele no Nilo na correnteza não é seguro. Inclusive não foi assim na Bíblia. E você vê por que não foi. Vários crocodilos tentam abrir a cesta que tá bem vedada pra tampa não sair e parece uma tapoé. Tem hipopótamo, eles quase quebram a cesta, a Miriam fica em choque, o bebê é pescado e a tampa não sai. Quase foi atropelado por um barco, depois foi atropelado por outro barco e ele chegou nas piscinas da corte egípcia, onde a princesa estava tomando banho e viu aquela cesta. Com uma facilidade ela tira a tampa e Moisés está lá todo bonitinho, nem parece que foi chacoalhado. Parece que estava até dormindo. Detalhe para a criança do lado que ela será importante. Ele se chama Ramsés. Brian entra com facilidade na corte egípcia, observa a princesa pegando o Moisés e viu que ele seria protegido. Mas como uma menina que não é da corte chegou ali com facilidade? Mas na Bíblia, Moisés não foi jogado no rio, ali no meio. Ele foi colocado mais na margem, ali no ladinho. E a Miriam ficou na moita. Não teve que fazer uma maratona de 3 infartos para chegar até o bebê. E a princesa foi naquela área ali, fora do palácio, e pegou o bebê e trouxe para ela. Anos se passa, lá está Moisés em uma corrida de carroça com seu irmão adotivo que é Ramsés. Um nome dado para o filme, mas é o mesmo faraó lá da Bíblia. E essa parte vai ser uma licença mais poética pura. Moisés quebra patrimônio público, sendo responsável, infantil e muito teen. Típico de um personagem que precisa de revolução forçada do jeito que Hollywood gosta. E eu não entendo por que toda hora que a esfinge aparece, ela sofre uma rinoplastia. E esse começo é para construir uma relação entre os irmãos. E torna bem incoerente com o passar do tempo, mas veremos isso mais pra frente. Moisés é o típico garoto problema. Faz várias pegadinhas com servos do reino, como um adulto que nunca cresceu. Ramsés entrava em confusão que Moisés fazia, mas sempre ficava com a culpa por ser herdeiro. E isso seria o peso emocional para separar os dois, pois Moisés desse filme é inconsequente de início. Eu não gostei disso por um simples fato, parece que o filme é genérico, né, de Hollywood. Se colocar, sei lá, o Simba no lugar dele, vai ser a mesma coisa. Mas o Rei Leão tem mais personalidade, pois nessa fase do filme aí, que é mais de diversão, o Simba era uma criança e o Moisés é um adulto, então é discrepante. E eu acho que essa relação é um prego no meio do caminho do filme para desenvolver a história, porque fica incoerente. Moisés é o herdeiro do trono, um homem feito agindo como uma criança e levando o porro do papai. Não me pegou muito. Depois de levarem bronca do papai, Moisés vai falar com o irmão que ficou com raiva de ser chamado de Elo Perdido. E acha que a rivalidade vai nascer aí? Claro que não. Eles só zoam alguns sacerdotes ali do reino e fica tudo de boa. E ainda se atrasam para um jantar importante. Ramsés nesse jantar vai ganhar o cargo de príncipe regente que vai cuidar das construções do Egito. Cargo esse que faria sentido, pois parece que ele gosta de quebrar os monumentos públicos. Isso ia frear mais a degradação e poderia fazer ele olhar com mais responsabilidade para tais monumentos. E como se não bastasse, eles apresentam a futura pretendente nesse jantar. Mas calma, não é um romance, é um sequestro. Mas ela está agressiva, obviamente, foi levada contra a vontade e por isso Ramsés empurra ela para um
Moisés, que faz o que ele sabe fazer melhor nesse filme, que é bulinar as pessoas, e joga ela na água. Só que ele fica mal porque a mãe dele olhou feio por ele ter feito essas coisas, mas ele ainda tava rindo lá antes, e ganha o cargo de arquiteto-chefe real nesse jantar, o Moisés. Depois disso ele vai ver a mulher que estaria amarrada, só que ela fugiu, bem suspeito, e ele vê ela fugindo, só que em vez de dedurar ele só deixou ela ir. E ela se encontra com Miriam e Arão, e eles dão água pra Zipra e pedem pra que Deus lhe proteja, e tem um reencontro de irmãos de sangue lá, Moisés, Miriam e Arão. A Miriam toda emocional, uma ferramenta forçada pra deixar o Moisés um pouco parecido com a Bíblia. Miriam é profetisa e Arão um porta-voz do Moisés, mas nesse filme eles são nada e sem personalidade. E nosso protagonista é arrogante até o momento que ouve a musiquinha do início, bem forçado. Ele corre vendo os hebreus com um fantasma depois de ter esse choque de realidade, e do nada ele começa a cantar que ele só queria ser rico, não ter problemas. Pior música do filme. E Moisés dorme em meio à riqueza, e em seus sonhos ele é atormentado pela verdade, os desenhos da parede ganhando vida e mostrando os pecados do próprio palácio. E é a parte do filme com um tom mais artístico, bem único. Ele vê o homem que o criou jogando as crianças do seu povo no rio, mandando os soldados eliminar dentro das casas. Ele vê o quanto o Egito é cruel e covarde com aquele povo, e vê a história do início onde ele é lacrado e jogado no rio numa tapuer. Ele acorda assustado e corre como uma tocha, e vê os desenhos confirmando o seu sonho. Seu pai adotivo aparece do nada e fala que os hebreus estavam numerosos demais e poderiam fazer um ataque contra o Egito, e diz de uma forma até que tranquila que para o bem maior sacrifícios eram necessários. E guarda essas partes relacionadas aos hebreus, pois é de grande maioria próximo da Bíblia. Ele fica horrorizado e sai correndo, e no dia seguinte ele sabe exatamente onde ele foi achado. Ninguém falou pra ele, mas ele sabe. E a mãe dele aparece e ele questiona, e ela fala que os deuses mandaram ele pelo rio, e por isso ficou ali com eles, e que o amor dela é puro e verdadeiro. Ele foi mandado para abençoar. No outro dia Ramsés está ordenando a construção, e um detalhe, ele usa o nariz que ele derrubou como cabaninha para não tomar sol, e ele tem grandes planos de monumentos que viu em seus sonhos. Moisés vai chegando e ele vê como os hebreus estavam sendo tratados de maneira precária. Ramsés parece feliz com a oportunidade, mas Moisés não estava conseguindo ouvir porque ele estava com a mente mal. Ele estava atônito porque eles estavam tratando mal um hebreu. Inclusive um egípcio estava agredindo um deles, e nesse momento eu torci para não ser o Arão, e ainda bem que não foi. Mas Moisés vai lá e elimina esse homem, empurrando ele do parapeito. Acho que é parapeito, né? E eu pensei, eita, agora o Ramsés vai ficar irado e vai pedir o coração do Moisés. Eita, vai acontecer tudo que nem na Bíblia. Mas Moisés foge de medo. E nesse momento o filme me perde o significado. Vamos lá, como eu falei, os escravos hebreus que não construíram as pirâmides, as mais famosas como de Gizé, já tinham quase 1000 anos quando eles estavam ali. O Egito já tinha passado algo parecido, um povo estrangeiro que cresceu tanto que dominaram tudo. E o faraó não ia querer que isso acontecendo novamente, por isso ele fez o controle de natalidade cruel nos hebreus, para que a população deles não fosse maior do que dos egípcios. Esse plano envolveu até parteiras hebreias, mas elas não conseguiram, ou melhor, não quiseram, pois eram tementes a Deus. Desde o capítulo 1 e versículo 17 deixa isso muito claro. Nesse período Joquebede teve Moisés, e eu gosto dessa parte pois Moisés descreve: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, bonito em algumas traduções, escondeu ele por 3 meses. Êxodo capítulo 2 versículo 2. E eu não duvido que o Moisés bebê era bonitinho. E nesse contexto social, para ele não ser pego pelo exército do faraó que ficaram encarregados disso, a mãe de Moisés colocou eles nas margens e não jogou do rio, pois ela queria que o menino sobrevivesse, né? Não faria sentido. E ela colocou estrategicamente perto da região onde a filha do faraó tomava banho. E ele foi levado pela margem perto dos jucos, que são plantas de beira-rio, sem ir pro meio como no filme. E a filha do faraó o adotou, pois a família real estava passando por complicações. E por Moisés ser um menino bonitinho, dito pelo próprio Moisés, já tinha a cara da realeza. Mais uma vez que aparece no filme é que Moisés fica até uma certa idade com a mãe verdadeira. Olha como Miriam é genial. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Êxodo capítulo 2 versículo 7. E a princesa aceitou, e ela adotou quando já era grande. Então ele não vive a infância sem saber da sua origem. E já corta para ele mais velho ali com o egípcio que tá maltratando o hebreu, e é igual no filme de certa forma. Ele vê os seus irmãos de sangue
sangue, os hebreus trabalhando, viu o agressor egípcio e ele fez aquilo e eliminou. Mas foi mais planejado, não foi no impulso. Ele escondeu na areia, então não foi algo público, mas descobriram. E ele viu que descobriram, pois no dia seguinte ele foi ser para 2 hebreus brigando e eles questionaram o porquê dele tá fazendo isso, agindo como um pacificador se ele matou um egípcio. E eu marcarei e mostrarei na própria Bíblia o que aconteceu. Ouvindo, pois, o faraó, neste caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante a face do faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Diferente do filme, ele não fugiu de medo. E você pode falar, ah, Gabriel, mas a liberdade criativa. Você não entende o quanto isso é prejudicial pro texto sagrado. Eu vi um dos comentários do filme que Moisés era o vilão e o Ramsés é o herói. E isso não deveria acontecer, pois é colocado uma dúvida até no caráter de Deus. Isso eu desaprovo e por isso pra mim não é a obra de arte que falam, pois isso destrói o primeiro contato com uma figura bíblica. Podem colocar liberdade criativa, mas não tira o sentido da história original, sabe? Pois tem diferença de um conto de fadas para um texto sagrado que ajuda milhares de pessoas todos os anos. Peço perdão pela interrupção, mas vamos continuar o vídeo. Ele chega na terra de Midian após passar uns dias no deserto, fugindo de medo, obviamente. E no filme, Midian é como se fosse a floresta do Timão e Pumba. É geral festejando pra esquecer dos problemas. E nesse período ele reencontra a Zipra e tem um relacionamento deles que não é o foco desse período. O foco desse período, na verdade, é a sarça ardente, que é um ponto visual positivo do filme, pois é um efeito visual que bate com o relato bíblico. E outra crítica é que Deus só manda no filme. Acho que mudaria nada se ele tivesse colocado mais 4 minutos de diálogo de Deus, né? Falando sobre os objetivos dele pra Moisés. Imagina como que é ter uma sarça ardente, que é pra mim um grande marco na história de Moisés. Eu vou explicar o porquê. Moisés tinha 80 anos mais ou menos. Ele cresceu entre imagens de deuses egípcios, contos e lendas. Sua vida é comum e seu passado é nada bom. Mas em um momento, em uma noite, tudo muda. Imagine que todas as suas convicções, sendo você religioso ou não, todas as suas convicções são quebradas. Você olha a eternidade e ela te olha de volta. Todos os seus alicerces que você construiu são quebrados e você descobre que na verdade você não sabe nem 10% da realidade. Ele viu demais e as coisas não seriam mais as mesmas. Ele era apenas um pastor de ovelhas e agora ele teria que ser um líder de uma fuga de um povo inteiro. Você tem fala pesada, sendo assim você não era o mais influente na língua que você sabia antes. Moisés foi um assassino, mas ele é lembrado como um profeta que representa a lei. Ele abriu o Mar Vermelho, assim como o Davi era um assassino, mas é lembrado como um homem segundo o coração de Deus que deu bulls gigantes. O que eu quero falar é que quando você vê a verdade por trás da verdade, Deus vai ditar como você será lembrado na sua história. Ele limpa, capacita para seguir em frente, mas ver Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você não acredita, você verá que os seus pilares eram fracos. E se você for religioso, você verá o quanto ignorante você é, pois passaram debaixo de seu nariz várias coisas e você não entendeu. E você vai entender que sua vida se resumiu naquele momento. Mas no filme foi uma conversinha até que bem curta. Na Bíblia teve uma conversa bem maior, porque Moisés estava arrumando umas desculpas. Ah, eu falo mal, se eu chegar o povo me tratar mal. Aí Deus falava, não vai tratar porque eu vou te ajudar, mas pelo menos era um diálogo pra Deus. Pois o coitado teve 3 diálogos nesse filme. E ele deveria ser um dos protagonistas. Moisés volta pro Egito pra falar com seu querido irmão, que não deveria ser querido, e que nessa parte do filme já tava bem arrogantezinho. E na presença do irmão dele, ele transforma o bastão em cobra. E essa serpente aparece 2 vezes no filme, quer dizer, na Bíblia. Na conversa de Deus com Moisés e nessa parte. Ramsés olha aquilo e ele não fala nessas palavras, mas eu imagino que na cabeça dele tava, que mentirado, meu feiticeiro consegue fazer isso também? Aí os feiticeiros lá chegam no passo e começam a apresentar a escalação de elenco do próximo God of War. E a musiquinha é até que bem legal. Parabéns, DreamWorks. É bem maneirinha a música. Animação impecável. E os feiticeiros fazem as mesmas coisas, só que tampam a janela pra fazer sombra. Ninguém vê nada, usa flash, usa fumaça. Se tivesse um ventilador e um Ray-Ban, já seriam desmascarados. E durante essa música, a serpente de Moisés come as 2 outras serpentes. Ali, se eu não me engano, é porque no Egito tinha um bagulho que é o mais forte consome o mais fraco em um duelo de poder. É tipo uma batalha Pokémon. Me corrija se eu estiver errado. E geral bate palma, pois eles fizeram uns truques de mágica maneiro, cantaram bem. Mas as coisas estavam ficando complicadas para Moisés. Moisés só pega o rabo da serpente e ela volta com um bastão novamente. E mesmo sendo uma cena
pequena, eu gostei bastante do efeito. Só que Moisés faz sem flash, sem fumaça, pois a transmutação vem do grande Deus dos hebreus. Ramsés e Moisés vão ver os hebreus trabalhando e Moisés pergunta pro irmão se ele não estava vendo a crueldade que eles estavam fazendo. Mas ele só vê construções e o Egito crescendo. E fica esse diálogo com os dois com visões diferentes. Ramsés desumaniza o povo do Moisés e Moisés fala que aquilo estava errado. E o faraó antigo também era cruel, mas Ramsés veio um grande líder. Engraçado que nos comentários do filme tava um cara legal como o Ramsés muda nessa cena, mas o cara nunca foi legal na Bíblia. É um erro de roteiro grosseiro. E também tem a parte de Deus endurecer o coração do faraó, mas na Bíblia já mostra que o faraó já tava com o coração endurecido e Deus só fez reforçar a própria visão que já tava seguindo, entendeu? Na Bíblia Arão estava com Moisés na maioria dessas cenas de negociação, mas como falamos já, o Arão é figurante no filme e só reclama, mas ele na Bíblia é o porta-voz de Moisés e sacerdote. Ramsés vira a casaca e coloca mais trabalho nas costas dos hebreus, pois não queria ser o elo fraco do reinado anterior. E ainda falou que seria graças a os deuses dos hebreus e graças a Moisés. Tava te falando que ele não era flor que se cheire? E geral fica irado por causa de Moisés e jogaram até lama no coitado. E Arão, que deveria estar lá no lugar da Zípora, vai reclamar do Moisés. E cara, estragaram o personagem demais. E ele fica falando groselha na cabeça do coitado. E vem Miriam e faz o textinho dela sem sal, que é pra inspirar. Deus deveria pedir e falar o que aconteceria em cada praga. Mas no filme é só Moisés tá ali andando e vê o barquinho do faraó e grita: deixa o meu povo ir, faraó! E os guardas vão lá buscar Moisés. E Deus fala pra ele erguer o cajado e bater na água e ela vai se transformar em sangue. E uma curiosidade é que esse milagre foi atribuído a Moisés, mas quem fez foi Arão a pedido de Deus e Moisés, assim como os piolhos e também as moscas. Para os feiticeiros tentar provar que esse milagre aí é truque, eles pegam um pratinho de água, colocam um quisuco, dá uma balançada para pegar a cor e mostra pro Ramsés, e isso é o suficiente para ele acreditar que Moisés estavam fazendo truque e dispensar o Moisés. Só que Moisés não ia ter esse quisuco suficiente para deixar o rio Nilo todo vermelho. Começa a musiquinha das pragas do Egito e até arrepia, pois ela é sincronizada com as rãs pulando. E cada praga do Egito é Deus mostrando que ele era soberano e que não tinha nenhum deus pagão. E que era ele que controlava tudo sozinho. O que precisava de 10 Deus fez sozinho. Água em sangue era um ataque à crença de Hapi. E essa praga matou bastante dos peixes que também eram venerados pelo Egito. E o Hapi era o deus do Nilo. As rãs foram contra a crença de Heket, que tinha a cabeça de rã. E eles provavelmente não tentavam tirar as rãs, pois era um animal sagrado, que tinham grandes superstições. Arão, com a ordem de Deus, feriu o pó da terra, transformando em piolhos, que desafiaram os feiticeiros do Egito, que não sabiam mais explicar e só falaram que era Deus dos hebreus mesmo. Foi um dos maiores golpes contra a falsa religião egípcia. Depois veio moscas, que só iam na casa dos egípcios e não dos hebreus, tendo uma separação clara. Na quinta praga, a peste caiu sobre os rebanhos dos egípcios, mas nenhum dos animais dos hebreus sofreu, desafiando a crença de Apis, que é o deus dos rebanhos, e Arto, que é a deusa vaca. Na sexta praga, feridas assolam os egípcios quando Moisés assopra as cinzas da fornalha. Os feiticeiros não conseguiram replicar e saíram da presença de Moisés para se tratar. Na sétima praga, o faraó já tinha encaixado as peças que o deus dos hebreus movia os elementos. Na chuva de granizo, Deus pede para que o faraó e todos os egípcios abrigassem em casa tudo que neles pertenciam, pois choveria pedras, e queria mandar de vala quem estivesse ali na rua. E só os que creram sobreviveram, e teve diversas baixas, mas Deus foi lá e avisou, sendo bem piedoso. Depois gafanhotos vieram sobre o que restou das plantações que foram quebradas na última praga, e os deuses Chu do ar e Sebek dos insetos fizeram nada, mostrando ainda mais o poder de Deus. E a luz foi cortada na nona praga. Ninguém conseguia ver um palmo à frente, mas os que eram seguidores do grande Deus tinham sua luz para enxergar. E essa praga ataca principalmente um dos principais deuses do panteão egípcio, também desafiando a crença do deus Ra. Lembrando que o filme mostra acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, mas teve uns intervalos de tempo. Deus negociou várias vezes, mas nada do faraó ceder até chegar à décima praga, que é a morte de todos os primogênitos, seja homens, animais. Primogênito não é só criança, tá, gente? Sou primogênito da minha família e tenho quase 20 anos. É o primeiro filho mais velho de todo mundo, entendeu? E para diferenciar o povo de Deus dos egípcios, um holocausto deveria ser feito para Deus, para que o espírito da morte não pegasse os seus primogênitos, sendo a primeira Páscoa. Algumas pessoas ficam espantosas
espantados não só com essa praga, mas com todas as pragas do Egito. Mas vamos lembrar que os egípcios foram cruéis com o povo de Deus e tiraram a chance de liberdade deles, atacaram os filhos do povo de Deus e atrapalharam os planos de Deus para libertação de todos os seres humanos, pois sem a libertação e purificação do povo não teria Jesus, que não morreria pelos nossos pecados. E até o sacrifício animal que o povo julga, mas estava apontando para o Cordeiro perfeito e inocente que iria vir do futuro. E seu sangue seria quem nos libertaria da morte, assim como foi com o povo de Êxodo. Por isso, pragas tão duras e depois leis tão duras, tudo para o plano de libertação. E falam que tirar a vida dos primogênitos seria cruel e tirano, mas lembrando que a morte é só uma punição humana. Deve ser temido a segunda morte, que é a morte da alma. Então, se forem pessoas boas lá nas pragas, eles foram salvos assim como os ruins foram julgados. Voltando ao filme, Moisés vai falar com seu irmão antes da 10ª praga, falando que para libertar o povo, mas a mensagem já estava decidido e disse que a decisão do seu pai estava certa e que geral deveria pagar por isso e que haveria grande clamor por todo o Egito. E eu gostei de uma licença poética, que ele dá a ordem que caiu sobre o seu povo, pois o clamor foi do Egito. E eu gostei que ele dá a ordem que caiu sobre o povo. Ele falou que os hebreus iam clamar por todas as ruas, mas o clamor foi egípcio. E também foi uma ótima representação, o espírito descendo durante a noite e levando a vida de todo mundo ali. E tem um som de suspiro como se tivesse tirado o sopro da vida. E em uma musiquinha, o povo hebreu sai da casa agora liberados pelo faraó, que estava devastado por ter perdido o seu filho. E eles pegam ouro e animais que Deus fez os vizinhos egípcios darem de bom grado. Mas no meio do caminho eles perceberam que o faraó não tinha deixado em paz e tinha junto dele um exército com cavalos e carruagens. Os egípcios estavam encurralados, de um lado tinha um exército marchando ferozmente e do outro o mar vermelho, e todos eles se perguntando se Deus faria alguma coisa, pois não tinham sentido ser retirados do Egito e morrerem no meio do deserto. E nesse momento uma coluna de fogo sai dos mares e corre para trás deles e traça uma linha no caminho dos egípcios para eles não avançarem. A Bíblia era uma escuridão que não deixou eles avançarem, era uma das nuvens que Deus usou para guiar o povo, mas eu gostei bastante dessa cena. E nesse momento Moisés, com a ordem do Senhor, levantou o cajado e bateu na beira das águas do Mar Vermelho que estavam no caminho. Paredões de metros de altura se formam, como uma terra seca ali no meio. Com receio eles olham para isso, mas Arão faz a primeira coisa útil do filme e toma a iniciativa de atravessar, e geral vai seguindo. As tochas dos israelitas passando e mostrando os peixes ao redor, que coisa linda! Trovão caindo e mostrando aquele tubarão-baleia gigante. Ramsés consegue passar pelos obstáculos, e mais corajoso que os israelitas era o faraó, que vai entrar no Mar Vermelho, que está sendo segurado pelo Deus que ficou com raiva dele, e mesmo assim ele vai lá e atravessa. Os hebreus começaram a apertar o passo ao ver o exército que estava atrás deles entrando no meio do mar, e quando todo mundo passou, as águas começaram a voltar e o exército começou a ser esmagado pela água, mas de alguma forma o Ramsés sobrevive e grita de raiva ao ver o povo que ele desprezava fugir. Mas essa cena do mar fechando dá uns arrepios na minha talassofobia. E rapaz, imagina tudo isso para o povo adorar bezerro no outro lado. Coitado de Deus. Em uma música bonita, Moisés se despede à distância do seu irmão que ele nunca mais vai ver, e o povo vai feliz no deserto até o Monte Sinai. Moisés desce com um brilho sobre sua cabeça do Monte Sinai com os 10 mandamentos, as leis de Deus. Assim termina a história do filme. O filme tem partes que eu não gostei, mas deve ter apresentado um pouco dos eventos da Bíblia e deve ter chamado bastante pessoas, mesmo com os erros. Acho que eu daria uma nota de 7 de 10 pro filme. E saibam que o Deus que libertou o povo de Israel é o mesmo que luta por você todo dia, e ele não deixa nenhuma ovelha para trás. Mesmo com barreiras impossíveis na sua vida, ele pode abrir como um mar vermelho. E mesmo que tente, os planos dele não são frustrados. E não mostrou no filme, mas ele providenciou tudo que o povo precisava para passar pela prova. E tudo isso para eles serem testados e conseguir a sua glória prometida. Tá com você desde os seus antepassados. E esse foi o Príncipe do Egito e o livro de Êxodo. Espero que eu tenha conseguido ter passado a mensagem que eu queria passar no meio das críticas e brincadeiras. Deus abençoe vocês e tchau!